Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, 17 de março de 2024, sejam todos bem-vindos. E ontem, meus amigos, Donald Trump esteve em Ohio fazendo campanha, e lá em Ohio ele fez o seu discurso mais sombrio desde que entrou para a vida política. Ele disse literalmente que se perder as eleições, haverá um banho de sangue para todos. Eu já falo sobre isso antes, uma matéria muito curiosa e que tem tudo a ver com o loirão, foi publicada hoje no Infobae. A matéria diz o seguinte: o México ultrapassou a China em 2023 e tornou-se o primeiro exportador para os Estados Unidos. O valor das mercadorias vendidas não parou de aumentar e atingiu quase 476 bilhões de dólares no ano de 2023. O valor equivalente para produtos chineses caiu drasticamente, de 536 bilhões de dólares em 22 para 427 bilhões de dólares em 23. Os esforços dos Estados Unidos para se dissociarem da China e aproximarem-se de cadeias de abastecimento que estão ali no seu entorno estão intensificando-se, empurrando o comércio através de outros países. Um acordo de livre comércio atualizado entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, conhecido como USMCA, está em vigor desde 2020. Este acordo apoia as exportações mexicanas de peças automotivas, suprimentos médicos e produtos agrícolas para os Estados Unidos. O México, diz a matéria, é uma base atraente para os Estados Unidos, porque o USMCA, este acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, proporciona acesso isento de tarifas a produtos fabricados com conteúdo norte-americano suficiente. Então você pensa, bem, isso foi um golpe tremendo na China, não é? Foi um cruzado de direita. Acontece que, pelos números, sim, a China está exportando menos para os Estados Unidos e o México mais. Mas pode ser que isso seja apenas um disfarce, um grande disfarce. Porque vejam só, em outra parte a matéria diz o seguinte: em dezembro passado, os líderes chineses afirmaram que era, a partir de então, uma prioridade para a China exportar produtos não utilizados, ou melhor, produtos que são utilizados para fabricar outros produtos já acabados, em vez de exportar os próprios produtos acabados. Ou seja, passou a ser prioridade para a China desde dezembro exportar peças e não o produto inteiro, acabado, como por exemplo um laptop. É mais importante agora desmontar o laptop, exportar, para que depois seja montado no país importador e, enfim, quem sabe, repassado para outro país. Pois pode ser exatamente isso que refletem os números das exportações americanas, ou melhor, das importações americanas. Está importando mais do México, mas até que ponto os produtos são realmente mexicanos? Tudo indica que continuam sendo produtos chineses, porém montados no México e passados para os Estados Unidos sem nenhuma tarifa, por conta do acordo com México, Canadá e Estados Unidos. A matéria diz que os dados alfandegários oficiais do México não mostram um fluxo sustentado de mercadorias provenientes da China. Mas algumas autoridades industriais americanas acreditam que as entradas chinesas estão sendo subestimadas, deliberadamente ou não. A suspeita é que o México feche os olhos às importações da China e que essas sejam reexportadas para os Estados Unidos. Aço e alumínio são as principais preocupações do momento. Em fevereiro, Catherine Tai, representante comercial dos Estados Unidos, observou uma falta de transparência em relação às importações mexicanas de aço e alumínio, isso de países terceiros, entenda-se aqui da China. Em dezembro, o México impôs tarifas de até 80% sobre algumas importações de aço da China, mas
As autoridades dos Estados Unidos continuam frustradas, porque uma coisa é estabelecer níveis tarifários e outra, diz a matéria, aplicá-los. O que vimos é que o USMCA se tornou realmente um acordo entre os Estados Unidos, a China e o México, com a China transportando muitos produtos através do México, disse Jeff Ferry, da Coalition for Prosperous America, um grupo que representa os fabricantes americanos. Os veículos elétricos são uma preocupação iminente hoje. O preço médio de um veículo elétrico da China é cerca da metade do preço dos Estados Unidos, e a China produz mais da metade da produção mundial. Sem tarifas elevadas, as vendas de veículos elétricos chineses nos Estados Unidos disparariam, tal como aconteceu noutros países. A administração do presidente Biden está considerando aumentar as tarifas sobre veículos acima do nível atual de 25%. Aí a questão é saber se Biden está realmente falando sério ou não. Porque, ao que tudo indica, o que aconteceu em relação às exportações chinesas é que elas se disfarçaram em exportações mexicanas, se a matéria corresponder à verdade, claro. E ao se tornarem exportações mexicanas para os Estados Unidos, acabam favorecendo ainda mais a China, porque os produtos chineses agora podem estar entrando nos Estados Unidos com tarifa zero, como, por exemplo, peças ou carros ou veículos elétricos propriamente. Não são mexicanos, são chineses, mas são tratados como produtos mexicanos com uma boa quantidade de elementos americanos embarcados. Pode ser, sim, evidentemente, uma grande farsa. Mais uma vez, Biden estaria, consciente ou inconscientemente, favorecendo a China. Agora, eu disse que tinha tudo a ver com a fala de Donald Trump. Pois bem, o RT News deu a notícia hoje de que ontem o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em Ohio que haverá um banho de sangue se perder as eleições gerais que se realizarão em 5 de novembro. Trump, diz a matéria, emitiu esse alerta durante um comício, ao mesmo tempo em que prometia medidas protecionistas para a indústria automobilística americana. Nesse contexto, Trump criticou os planos da China de fabricar automóveis no México e vendê-los nos Estados Unidos. Disse Trump: vamos impor uma tarifa de 100% a cada carro que atravesse a fronteira, e eles não poderão vender esses veículos se eu for eleito. Mas aí veio a parte mais pesada do discurso. Ele disse: agora, se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos. Isso será o mínimo, será um banho de sangue para o país inteiro, para nós aqui na América. Da mesma forma, Trump alertou que se perder as eleições, chegará o fim da democracia americana. Ele disse: se não vencermos essas eleições, não creio que haverá qualquer outra eleição nesse país. Perante essas declarações, a campanha do presidente Joe Biden emitiu um comunicado que chamava Trump de perdedor e o acusava de querer repetir o ataque ao Capitólio. Disse a nota: ele quer outro 6 de janeiro, mas o povo americano vai dar-lhe outra derrota eleitoral neste novembro, porque continua rejeitando seu extremismo, a sua propensão para a violência e a sua sede de vingança. Quem disse isso, essa nota é do porta-voz da campanha do atual presidente, James Singer, o porta-voz. Pois bem, por que Trump disse o que disse? Eu consegui algumas pistas aqui a partir de um texto publicado ontem, ou melhor, nessa madrugada para nós aqui no Brasil, por Emerald Robinson, no seu blog. O nome do blog é Caminho Certo, de Emerald Robinson. Emerald Robinson é uma apresentadora que já cobriu a Casa Branca como jornalista e é considerada hoje por muitos nos Estados Unidos
a pessoa mais corajosa da América. Bem, ela foi proscrita de meios de comunicação que a empregavam no passado por ser uma teórica da conspiração. Então, pode ser que tudo o que ela diga se enquadre exatamente nisso. Eu não posso ler todo o texto publicado de ontem para hoje, porque realmente pode me complicar bastante aqui. Mas lá nos Estados Unidos, ela continua em liberdade falando o que está falando e pode, por conta disso, explicar a fala de Donald Trump. Vejam o que ela disse. Tenho um medo persistente de que a maioria dos americanos tenha uma matemática eleitoral totalmente errada. Você conhece essas pessoas. Você ama essas pessoas. Estamos falando dos seus amigos e familiares. O problema não é que eles sejam estúpidos, descomprometidos ou indiferentes. O problema é que eles estão vivendo na velha América. A verdade brutal é que muitas pessoas que ainda vivem mentalmente naquele país desaparecido, onde existe o Estado de Direito, acreditam em coisas como o voto ou que agências como o FBI protegem o povo, etc. e tal. Eles ainda não compreenderam totalmente a verdade. Estão agora, na verdade, residindo numa república de bananas de Joe Biden. Eu estou aqui fazendo um resumo e cortando algumas partes por conta do teor, né, que, enfim, não passa pelo filtro da plataforma, vocês já entenderam, né? Mas, enfim, ela continua. Você vê a falha deste plano? O presidente Trump tem um apoio esmagador do povo americano, mas o regime Biden tem todo o resto. Eles têm o controle da CIA, do FBI, eles têm a NSA, eles têm o DHS e o Pentágono. Eles também têm a mídia tradicional e a maioria dos tribunais. Os democratas mantêm um controle férreo sobre a burocracia federal desde antes de eu nascer. Também tem o controle sobre ONGs, eles já vêm exercendo esse controle durante a maior parte da minha vida, diz ela. Eles têm também Hollywood e eles têm as Big Techs. Eles têm as escolas e as universidades. Preciso continuar? Pergunta ela. Agora você tem que ser realmente honesto consigo mesmo. Qual lado controlará as eleições de 2024? É por isso, diz ela, já prevendo qual dos lados, que a América está caminhando para o caos. Esta avaliação leva-me à questão central. Qual é o seu plano B após as eleições de novembro? Qual é o seu plano alternativo caso você se encontre permanentemente exilado da velha América? Os próximos 8 meses de sua vida deveriam ser dedicados a comprar um seguro para um evento de cisne negro, como, por exemplo, o fim da República. Essa não é apenas a minha opinião a propósito, é a avaliação sombria de alguns analistas de segurança e ex-militares que apareceram no meu programa de televisão nos últimos anos. Enquanto isso, quando seus representantes eleitos no Congresso, como Ana Paulina Luna, por exemplo, admitem publicamente nas redes sociais que a Polícia Secreta da América considera agora os eleitores comuns do Partido Republicano como extremistas violentos e terroristas, é hora então de se perguntar: você ainda acha que vamos tirar o regime Biden do poder em novembro? Bem, ela diz no final das contas que não quer desestimular ninguém. Não estou sendo sombria, diz ela, nem desesperada. Não estou dizendo para você desistir. Não estou desencorajando você a parar de votar. Estou dizendo para você se preparar. O que isso realmente significa? Isso significa que você deve adquirir um telefone via satélite, você deve estocar remédios, água e comida. Guarde dinheiro, segure ouro e prata se puder e tenha um plano de emergência com seus amigos e familiares. É hora, diz ela, de levar isso a sério.
Já estamos na fase da Revolução Comunista, em que estrangeiros ilegais foram transportados para os Estados Unidos pelo regime Biden para ocupar o seu país e eventualmente servir como soldados e polícias leais aos comunistas. Já estamos na fase em que os agentes do regime de Biden admitem abertamente que não permitirão que Trump volte a ocupar um cargo se for eleito. Estão dizendo-nos que é hora de dissolver a Declaração de Direitos e a Constituição e ordenar aos soldados americanos que desarmem o povo. Eles não permitirão uma transferência pacífica de poder. Espero estar errada, ela diz. Mas o que acontecerá com você se eu estiver certa? Essa é a nota, então, publicada hoje em seu blog. Tudo isso é teoria da conspiração, não esqueçam. Também pode ser teoria da conspiração o que disse Donald Trump. E pode ser também teoria da conspiração essa história de que a China está enviando peças para serem montadas no México e depois entrarem sem tarifa nos Estados Unidos. Pode ser tudo uma grande teoria da conspiração. Mas, pelo menos um fato aqui pode ser considerado bem objetivo. As coisas não serão tranquilas em 2024. Podem apostar. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos, porque o YouTube nos colocou de novo lá no fundo da geladeira. E aí quase ninguém mais recebe as notificações dos nossos vídeos. E verifique também se você ainda é inscrito. Pode ser que tenha se inscrito ontem e não seja mais inscrito hoje, não é? Se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber, quem sabe, as notificações das nossas publicações aqui. E, finalmente, considere tornar-se membro deste canal, porque a membresia também nos ajuda a permanecer mais algum tempinho aqui na plataforma. Ela é bem baratinha, mas nos ajuda e muito. Até depois, se Deus quiser.